Olá, essa minha máscara é só um protesto silencioso. Vamos começar por algo que parece saído de um desenho animado, mas que na realidade tem tudo para virar um capítulo sério da nossa política. Um personagem chamado Gumball. Sim, Gumball. Mas não se engane, não estamos falando do gato louquinho das crianças. Estamos falando de David Gumball, representante especial do governo dos Estados Unidos, que chega ao Brasil com uma missão delicada e polêmica: investigar e possivelmente impor sanções ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A pergunta que fica no ar é: como um nome tão cartoon virou protagonista de uma história tão real? O fato é que Gumball não é só mais um funcionário público americano, ele é o chefe da área de sanções internacionais ou seja, aquele que vai atrás de quem, segundo os interesses americanos, viola direitos humanos, pratica censura ou ameaça a democracia. E agora ele está aqui no Brasil, olhando diretamente para o Supremo. O ministro Alexandre de Moraes, que já ironizou publicamente essa possibilidade em entrevista internacional, dizendo que só se assustaria se um porta-aviões pousasse no Lago Paranoá. Pois é, o porta-aviões chegou, só que em forma de homem. Gumball desembarca em Brasília e já tem agenda com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ideia é reunir informações, provas, documentos e testemunhos que sustentem a pressão internacional contra o ministro brasileiro. E atenção, isso pode ir além de Moraes. Fontes indicam que outras autoridades também podem ser incluídas nas futuras medidas, inclusive o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. A gente se pergunta: até onde vai essa onda de investigações internacionais? Será que o sistema judicial brasileiro, já tão questionado, aguenta esse tipo de pressão externa? Ou estaremos diante de uma crise institucional sem precedentes? Falando nisso, outro caso que mexeu com o noticiário foi o de um parlamentar brasileiro em Cuba. Sim, Cuba. Aquele país que para alguns ainda é símbolo de resistência socialista, para outros retrato de miséria e controle estatal absoluto. E foi lá que o deputado André Janones, conhecido por suas posições progressistas, viveu uma situação inusitada e até engraçada, se não fosse tão reveladora. Janones participava de um evento ligado ao Fórum de São Paulo quando decidiu jantar em um bar local. Segundo relatos da imprensa, ele pediu um tomahawk, um dos cortes de carne mais caros do mundo, e ao ver a conta estranhou o valor, cerca de 30 mil pesos cubanos, algo em torno de 7 mil reais. Foi aí que o deputado perdeu a compostura, reclamando do preço, chamando o país de merda e gerando um certo tumulto no estabelecimento. Pergunta retórica: será que ele imaginava que poderia pagar um bifinho com o salário mínimo cubano? Ou será que, inconscientemente, sentiu na pele aquilo que muitos cubanos vivem todos os dias, a frustração de um sistema que promete igualdade, mas entrega escassez? O próprio Janones negou a versão dos fatos, mas o registro da imprensa é claro, e deixa no ar uma reflexão: será que os defensores mais entusiasmados de regimes autoritários têm noção da realidade dura que esses sistemas impõem ao seu povo? Enquanto isso, aqui dentro, as Forças Armadas mandaram um recado indireto, mas direto ao governo Lula. Em uma reunião na sexta-feira, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica alertaram que os recursos são insuficientes. Nada menos que 91% do orçamento está comprometido com despesas obrigatórias e combustível para aviões, navios e blindados sequer está na lista. Isso significa o quê? Que nossas tropas, responsáveis por garantir a soberania nacional, podem ficar literalmente paralisadas por falta de gasolina. Uma situação absurda que faz a gente lembrar das palavras do próprio Bolsonaro durante a campanha. Se elegerem alguém que não respeita as Forças Armadas, o fim virá rápido. E nós o tempo todo somos perseguidos e achincalhados por esse governo, que não respeita as Forças Armadas, em nenhum momento. Será que ele tinha razão? Claro, não dá para ignorar que estamos diante de um momento político delicado. 3 frentes distintas convergem contra o ministro Alexandre de Moraes: o Congresso norte-americano, o Judiciário dos Estados Unidos e agora o próprio governo Trump, através de Gumball. Tudo isso enquanto o Supremo enfrenta críticas internas e externas sobre sua imparcialidade e legalidade em processos importantes. E falando nisso, você confia mesmo nos julgamentos que vê no Supremo Tribunal Federal? Porque há quem diga que a máquina da justiça virou ferramenta política. Um áudio recente, divulgado por Magno Malta, mostra um ex-assessor de Moraes afirmando que, assim que possível, vai contar tudo sobre o funcionamento interno do tribunal. Se isso acontecer, o impacto pode ser grande e até histórico. Afinal, como bem lembrou o advogado Jeffrey Cicchini, num Estado democrático, a aparência de imparcialidade é tão importante quanto a imparcialidade real. E se o povo não acredita mais que o juiz é justo, o sistema todo perde legitimidade. E aí, meus amigos, o xadrez do direito para de fazer sentido. Então, o que esperar dessa nova fase? Investigação intensificada, pressão internacional e talvez novas denúncias internas. Tudo indica que os próximos dias serão movimentados.
Pode ser o começo de uma tempestade jurídica e diplomática que vai mexer com o país inteiro. E você, o que acha disso tudo? Acha que o Brasil está preparado para uma crise dessas proporções? Concorda com as ações do Supremo ou acredita que há excessos? Deixe sua opinião conosco, porque informação é debate, e debate é democracia. É isso, Brasil. Amanhã tem mais. Até lá, fiquem com Deus.